próxima notícia aqui, agora sim, já as roteirizadas aqui, viu, Luiz? A primeira é que a gente tem uma notícia aqui, não é de tão tarde, não, umas 5 e pouco da tarde aqui, que o PSG vai tentar ou vai estar cogitando atravessar o Real na negociação pelo Endrick, né? A gente teve essa notícia aí no final da semana passada, aí no final de semana, que o Real Madrid está assinando uma proposta acima da multa rescisória do Endrick, né, que está em 60 milhões de euros. Real Madrid fala assim pagar 72. As notícias são. Ainda não temos uma confirmação, até porque não temos nenhuma confirmação de que ele de fato fechou com o Real Madrid, né? Só as notícias estão esquentando nesse sentido. Mas de que seriam 35 milhões de primeira e depois mais 25 de bônus, né? Então, as notícias que estão rolando aí, e o PSG pode tentar atravessar essa negociação, oferecendo talvez um pouquinho mais, talvez oferecendo o valor completo sem bônus, sem estipular taxas e tudo mais. Enfim, isso aí, a gente ainda não tem mais informações do que seria a proposta do PSG, mas é uma informação que o Lance passou de que o PSG está considerando tentar dar esse chapéu no Real. Acho que a pergunta que eu tenho em relação a isso, já que a gente não tem informações mais adiante, é se é tão cedo assim que dá para perceber que o Endrick é um jogador que precisa ser disputado já pelo Real Madrid, pelo PSG. Você, como treinador, você viu ele, você já falou de primeira, não, esse cara vai ser tudo isso mesmo? Eu tava até botei o óculos aqui para dar uma olhada aqui no meu celular. Eu tenho uma informação também, fonte minha boa, que não só o Endrick, tá? O PSG não vem só para pegar o Endrick do Palmeiras, tá? O PSG tem interesse no Endrick e no garoto de 15 anos do Palmeiras, no Estevão. Seria um pacote. Seria um pacote completo. Estevão e Endrick, pelo que me foi passado. Isso me foi passado no dia... Consigo te colocar aqui o dia, no dia 21 de novembro. 21 de novembro. Pode estar estourando agora as coisas, né? Mas sim, tem um garoto também da base, o Estevão, que também muito pode... promissor. E eu acredito que os clubes europeus, o que eles fazem muitas vezes, né? Eles vêm agora aqui no mercado, é um garoto desse que nem o Endrick, ele não foi visto agora, né? Então ele já deve ter sido o scout do Real Madrid, do PSG e de outros clubes. Acompanhado há tempos, né? Eles acompanham os campeonatos desses jovens a partir dos 13 anos de idade. Aí, a partir dos 13 anos de idade, esses jovens recebem convites. Vem aqui em Madrid, ou vem no Barcelona, vem aqui em Madrid fazer um joguinho aqui no Real Madrid, só para a gente olhar. Aí o cara vê, o cara fala assim, olha, vai muitas vezes no pai, né? E fala pro pai, olha, você consegue deixar ele aqui, dá até um aporte financeiro, né? Para os pais, muitas vezes a gente não é um contrato de gaveta, né? Mas é como se fosse uma forma de ser o primeiro a negociar, se abrir uma negociação, né? E muitas vezes às vezes o clube nem sabe disso, né? Então, são coisas ali de bastidores ali, porque o clube, na verdade, ele só tem poder no garoto depois dos 16 anos, que ele consegue assinar um contrato profissional. É o primeiro contrato profissional. Né? Porque se ele não assina um contrato profissional, esse jogador é livre. Então, por isso que a gente, muito ali na categoria de base, tem que tomar muito cuidado com o aliciamento de jogador, né? Porque esses jogadores é só depois dos 16 anos, né? Então, muitas vezes o clube fala, eu tenho um jogador de 15. Não sabe, se o jogador sai, vai sair de graça. Então, no caso do Endrick, já deveria ter algum scout, né? Olhando ele e provavelmente faz a proposta. Mas a gente pensar que o garoto fica aqui até os 18 anos, né? Eu acho ainda prematuro, né? Sair os garotos muito novos, porque acaba acontecendo, aí tudo a gente vai falar de seleção brasileira, né? A gente está aí com assunto, né? A Copa do Mundo. Eu acho que aí perde a identidade, né? Com a seleção brasileira ou com o próprio torcedor brasileiro. A gente pega o Martinelli. Martinelli, você foi ouvir dele um pouquíssimo no Ituano, pouquíssimo. Mas aí ele já está lá no Arsenal, um jogador praticamente europeu. Então, eu acredito que, não sei, o Bruno Guimarães também pode ter tido essa mesma... O Bruno Guimarães até que ficou... né? Ele até ficou um pouquinho mais por aqui, né? Um pouquinho mais. Então, eu acho que quem fez ainda uma carreira que conseguiu segurar foi o Neymar, né? O Neymar conseguiu
ter uma Eu acho que ele é o case nesse ponto. Né? Então se todo mundo seguisse, porque assim, o Palmeiras é um time que não precisa do dinheiro do Endrick nesse momento. É um time que já tem o suporte, então eu seguraria mais, eu esperaria. Claro, vai vir mais propostas, mas aí você tem também por ser um garoto, na minha visão é assim, eu acredito que tem um ponto de interrogação. Até quando o Endrick vai ser o Endrick? O Endrick vai ser uma promessa ou o Endrick vai ser um Lulinha? Eu acho que o Endrick, é isso que eu queria entender, na verdade, porque eu acho que esse debate, eu acho que ele é até amplo, assim, do jogador sair, inclusive eu concordo bastante com você, eu acho que é uma das coisas que a gente mais sofre no futebol brasileiro, é o jogador saindo, virando um jogador europeu, e aí depois entra na seleção, fica esse choque de identidade, a gente não sabe muito bem o que pede deles, o que querer deles, mas meu ponto é justamente assim, a gente viu promessas, né, o Vini Júnior saiu com 17, o Rodrigo saiu com 17 também, os dois, mesma coisa com o Real Madrid, né? Só que eles foram com 17, né? O Vitor Roque agora tá aparecendo com 17 também. O Endrick é muito novo, né? 16 anos. O que eu queria saber da sua opinião é se, assim, com esse punhado de jogos que ele tem, de fato já parece ser um cara que vale a pena brigar assim desse jeito, ou os clubes estão mais assim numa questão... eu vou contratar esse cara aqui para garantir que vai que o Barcelona contrata e ele estoura, né? Aí pelo menos ele já tá no meu time. Lucas, eu preciso ver eu concordo muito com o Abel nesse sentido. Eu preciso ser muito pé no chão com o Endrick. Eu ainda trato o Endrick como uma criança. Eu não consigo ver o Endrick ainda como, por mais que ele teve toda essa participação do futebol, fez gols importantes para o Palmeiras, principalmente no profissional, eu preciso ver uma temporada do Endrick no profissional. Aí uma temporada do Endrick no profissional e ver como que vai trabalhar o psicológico desse jogador. Então a gente tem que ver se vale a pena o investimento. O que a gente viu do Endrick no ano passado, com certeza vale a pena. Mas esse ano eu acredito que ele tenha mais oportunidades no Palmeiras, principalmente no Campeonato Paulista. Aí nós temos uma opinião formada se ele vai ser o jogador promissor ou se ele vai ser apenas um jogador que vai estar ali. Então eu preciso saber muito bem o que vai ser o Endrick, né, para o futuro. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein?